Eu nunca imaginei que uma simples noite de trabalho mudaria minha vida para sempre. Era sexta-feira, e eu estava exausta depois de uma semana corrida. Trabalhava em uma empresa de eventos, servindo champanhe e canapés em festas luxuosas, onde eu sempre me sentia como uma intrusa. Entre vestidos de seda, joias brilhantes e risadas ensaiadas, eu passava despercebida, quase como uma sombra. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Foi quando os olhos dele cruzaram com os meus. Ricardo Montenegro, o milionário mais cobiçado e comentado da cidade. Jovem, poderoso, dono de uma confiança natural que intimidava qualquer um. Ele era do tipo que não precisava se esforçar para atrair atenção, o mundo inteiro já girava ao seu redor. Mas, naquela sala cheia de pessoas importantes, foi a mim que ele olhou. E aquele olhar parecia atravessar todas as minhas defesas. Com passos firmes, ele se aproximou. Eu senti o ar mudar, como se de repente todo o salão tivesse ficado em silêncio. Você parece deslocada aqui, disse ele, sua voz grave acariciando meu ouvido como uma promessa. Estou apenas trabalhando, respondi, tentando manter a compostura, mas sentindo minhas mãos tremerem. Ele sorriu de lado, aquele tipo de sorriso perigoso que já anuncia segredos. Pois eu vejo muito mais do que isso em você. Aquela frase ficou ecoando em minha mente o resto da noite. Entre uma bandeja e outra, percebia os olhos dele me seguindo, observando cada movimento. Havia algo no modo como me olhava, não como todos os outros homens que já haviam tentado me conquistar com arrogância ou exibicionismo. Era diferente. Ele me olhava como se eu fosse um enigma que ele precisava decifrar. E eu, contra toda a lógica, estava permitindo ser desvendada. No fim da festa, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, senti sua presença atrás de mim. Meu coração disparou. Você acredita em segundas chances na vida? Ele perguntou, com um tom que parecia carregar muito mais do que uma simples curiosidade. Acho que sim, murmurei, sem coragem de encará-lo diretamente. Ele se inclinou levemente, aproximando seus lábios do meu ouvido. Então venha comigo. Não sei explicar se foi coragem, curiosidade ou loucura, mas aceitei. Pouco depois, eu estava dentro do carro dele, um veículo luxuoso que parecia pertencer a outro mundo, completamente diferente do meu. A cada quilômetro, eu me perguntava se deveria estar ali. Mas algo em mim já sabia a resposta. Eu não queria voltar atrás. Chegamos à sua cobertura, no topo de um dos prédios mais altos da cidade. A vista era deslumbrante. Milhares de luzes iluminavam a noite, como se estivéssemos acima de tudo e de todos. Ele caminhava devagar, observando minha reação, quase como se divertisse em me ver impressionada. Gosta da vista? Perguntou. É, incrível, respondi, ainda sem palavras. A cidade inteira pode parecer brilhante daqui de cima, mas confesso que, hoje, é você quem chama mais a minha atenção. Senti um arrepio percorrer minha pele. Ricardo se aproximou, com passos firmes, sem pressa, como um predador que conhece a força de sua presença. Quando sua mão tocou levemente minha cintura, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Quero que saiba uma coisa, ele sussurrou, olhando nos meus olhos. Quando eu desejo algo, eu não paro até conseguir. Meu corpo inteiro se incendiou com aquelas palavras. E, naquele instante, percebi que já não era apenas um jogo. Era algo maior, mais intenso, mais perigoso do que eu poderia imaginar. Naquela noite, entre taças de vinho e silêncios cheios de tensão, entreguei-me ao desconhecido. O toque dele era firme, mas ao mesmo tempo cuidadoso, como se me testasse, esperando o meu limite. Os beijos começaram suaves, mas logo ganharam a urgência de quem tinha o poder de transformar tudo. Nos braços do milionário, descobri uma versão de mim que eu mesma desconhecia. Não era apenas atração. Não era apenas desejo. Era como se ele tivesse aberto uma porta dentro de mim, uma porta que eu jamais ousara tocar. E eu entrei, sem olhar para trás. Mas o que eu não sabia é que aquele encontro não seria apenas uma noite inesquecível. Seria o início de um jogo perigoso, onde prazer e poder se misturariam e onde cada decisão poderia mudar completamente o rumo da minha vida. Naquela noite, eu me perdi nos braços dele. O toque firme de Ricardo,
Seus lábios exigentes e ao mesmo tempo gentis despertaram algo que eu nunca havia sentido. Era como se cada beijo fosse uma promessa e cada carícia uma rendição inevitável. Por horas, esquecemos do mundo. Eu não era mais apenas a garçonete invisível, e ele não era apenas o milionário intocável. Naquele quarto iluminado apenas pelas luzes da cidade, éramos apenas dois corpos, duas almas ardendo em um fogo proibido. Mas, quando o sol começou a nascer, a realidade bateu à porta. Eu me levantei devagar, ainda confusa, tentando entender o que aquilo significava. Ricardo, encostado na janela, me observava com um olhar enigmático, difícil de decifrar. O que aconteceu aqui? Sussurrei, ainda sem coragem de encará-lo diretamente. Ele sorriu de lado, aquele mesmo sorriso perigoso da festa. Aconteceu o inevitável. Aproximei-me, sentindo meu coração acelerar. E agora? Ele me segurou pela cintura, trazendo-me contra seu corpo quente e firme. Seus olhos ardiam em desejo, mas também em algo mais profundo. Agora você precisa decidir se quer continuar esse jogo. Fiquei em silêncio, perdida entre o medo e a vontade. Porque eu sabia, não seria fácil. Estar ao lado dele significava entrar em um mundo de luxúria, segredos e poder. Um mundo onde eu poderia me perder completamente ou descobrir quem eu realmente era. E, naquele instante, sem pensar duas vezes, eu beijei seus lábios novamente. Porque, mesmo sabendo do risco, eu já estava entregue. Nos braços do milionário, percebi que algumas decisões não têm volta. E aquela foi a minha.